no livro, né? Eu confesso que eu não li ainda porque ainda não chegou, mas você traz muito o estágio atual do capitalismo, né? E a gente começa a pensar como essa lógica super orientada ao lucro que a gente vive hoje, verdades se tornaram voláteis, né? É verdade enquanto estiver dando lucro. Se ameaçar o lucro, algo pode simplesmente deixar de ser verdade. E aí a gente cai nesse mar de negacionismo que a gente tem hoje. E eu queria entender como que você vê exatamente esse ponto de tantas verdades que a gente tem hoje e que não se sustenta nada, no final das contas. A relativização do valor verdade é um dos efeitos desse processo de idiosubjetivação. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! A ilimitação neoliberal, e aqui abrir um parêntese, o marco normativo, a norma do neoliberalismo é a ilimitação. É um vale-tudo na busca por lucro, por vantagens pessoais. Faz com que qualquer limite, qualquer fenômeno ou valor que é percebido como limite se torne um obstáculo a ser destruído. E a verdade é um limite à obtenção de lucro. Uhum. Então, você faz o quê? Você reduz a verdade à opinião, reduz a verdade, que é complexidade, logo é positividade e negatividade, reduz a verdade àquilo que interessa ao detentor do poder econômico. Então, isso é típico da racionalidade neoliberal, logo é típico dessa nova subjetividade que faz com que as pessoas se tornem isso que eu tenho chamado de idiotas. Agora, a gente tem que traçar uma diferença entre verdade, e a verdade está no todo, o todo não é apreensível por nós humanos, né? O conhecimento é sempre parcial, mas a verdade enquanto valor, no sentido greco-romano, que é a identidade entre o que é e o que é dito, né? A verdade como adequação ou como correspondência entre o que é e o que é dito, é um valor determinante para a própria democracia, para a ideia de república, para a ideia de debate público saudável. Você não tem como ter uma esfera de debate público que a verdade esteja afastada. Então, isso é um detalhe. Agora, a racionalidade neoliberal e os processos de idiosubjetivação produzem uma modificação não na verdade. A verdade é relativizada, mas a verdade enquanto valor, a gente consegue ainda perceber o que é. Mas produz uma modificação na realidade. Gente, o que é a realidade? A realidade é uma trama que une simbólico, ou seja, o registro da linguagem, né? O registro dos limites, e imaginário, ou seja, as imagens que as pessoas fazem das coisas, as ideias que surgem a partir dessas imagens. A idiosubjetivação vai empobrecer o imaginário. O máximo que as pessoas conseguem é se perceber como uma empresa, ver os outros como objetos ou como empresas concorrentes. Vai considerar a lógica concorrencial como a lógica que vai reger todas as relações intersubjetivas, relações entre as pessoas, inclusive as mais íntimas, dentro de casa, marido-mulher, mulher-marido, mulher-mulher, marido-marido. Todos passam a ver o outro ali como um concorrente que deve ser vencido no dia a dia, pouco a pouco, os filhos. É uma imagem, é um imaginário empobrecido, incapaz de perceber ou de formular ideias que mudem a sociedade. É um imaginário incapaz de imaginar uma outra sociedade. E um simbólico também extremamente empobrecido, no qual tudo aquilo que é percebido como limite ao levar vantagens acaba sendo afastado. Isso. Então, essa modificação da realidade faz com que hoje nós possamos tranquilamente falar que existem pessoas que vivem em realidades diferentes e que falam linguagens diferentes e que têm imaginários completamente diferentes, a ponto disso inviabilizar o diálogo. O diálogo exige reciprocidade. Se eu estou falando a partir do referencial de que a verdade vale a pena, e o outro está falando no referencial de que a verdade não vale nada, não tem diálogo possível.
Se eu atuo a partir de um referencial que eu estou aberto ao outro, logo eu tenho um potencial de amar, e o outro, por mais que eu o ame, não está aberto à radicalidade do outro, não tem amor possível. Exatamente. A idiosubjetivação produziu uma outra realidade. É de mundos paralelos, é de linguagens paralelas. Isso é muito difícil de solucionar. Como conversar com o outro que atua a partir de certezas, ainda que delirantes, e que, como ele atua a partir de certezas, ele nunca se coloca em dúvida. Se ele não se coloca em dúvida, ele não pensa, ele está no vazio do pensamento. O vazio do pensamento se caracteriza por essa ausência da possibilidade da dúvida. Eu posso estar cheio de convicção do que eu estou falando é correto, mas eu sempre parto do princípio que eu posso estar errado. Por isso, quando o Fernando fala, quando o Claudinho fala algo contrário ao que eu falei, eu vou parar e pensar, pô, será que ele tem razão? Posso até reformular o meu pensamento. Até porque o diálogo, a fala, a palavra é fundamental ao pensamento. Porque o pensamento é sempre anárquico. Quando você fala, quando você escreve, quando você dialoga, você refina o pensamento, você melhora o pensamento. Os modelos de idiosubjetivação impedem o diálogo, impedem o refinamento do pensamento. Eu ando muito assustado com isso. Muito assustado. A gente cai naquele dilema do pombo enxadrista, né? Exato. Por isso que o livro é uma peça de xadrez ao contrário. Ah, perfeito. Eu vou até mostrar aqui de novo. É uma peça de xadrez de cabeça para baixo. Né? É exatamente isso.